a chamada. Não sei se apareceu para gravar para vocês. Aqui é porque aqui tá carregando. Deve ser minha internet, mas tá carregando ainda. Mas vamos lá, coloquem a chamada de vocês, tá certo? Pronto, vamos lá. E como é que vai funcionar? A gente vai fazer o mesmo processo de ontem, tá certo? A gente vai fazer as traduções e a gente vai aprender a pronúncia de cada um deles, tá certo? Bom dia, Miguel. Vamos lá, de novo, vou querer participação, tá certo? De algumas pessoas para ir participando com a gente, tá? Quem se candidata? Alguém que queira. Vai fazer o mesmo processo. A gente vai aprender a pronúncia da forma inteira e depois da forma contraída, tá certo? Inclusive, sobre essa forma negativa, eu vou até fazer umas considerações sobre ela, que a gente viu brevemente anteriormente, só que a gente não viu em tantos detalhes, tá certo? Se bem que nesse capítulo a gente nem vai usar tanto. Pronto. Cadê Adventures? Você é? Quem é? É o Kaique? É o Caio Gabriel, professor. Ah, o Gabriel, pronto. Então vai ficar o Gabriel e... Não, Ashley, tá? A gente vai terminar a tabela hoje para me deixar a atividade para vocês, porque a gente parou no meio de ontem na tabela, certo? Então pronto, vai ser o Caio Gabriel e o Caio Adams, tá? Vou só lembrar aqui no chat como funciona essa forma negativa, tá? É um pouquinho diferente do português, tá? Para formar a negativa do verbo to be em inglês, a gente só precisa dessa palavrinha aqui, do not, depois do verbo to be. É diferente do português, porque em português a gente coloca o não antes do verbo. Por exemplo, em português eu digo assim: eu não sou um estudante. Se você disser eu não sou um estudante, o não está antes do sou, que é o verbo ser. Em inglês, sempre é bom a gente observar, porque é sempre pelo contrário. Primeiro vem um verbo, do verbo to be, no caso. Primeiro vem um verbo to be e depois é que vem um não. Por isso que a forma negativa, a gente sempre escreve assim: I am not a student, por exemplo. E só pra gente lembrar, a gente já viu isso aqui, tá certo? Pronto, foi o que eu acabei de dizer, Maria Elisa. I am not a student significa eu não sou um estudante. A minha observação é essa, tá? Em inglês, esse não, que é esse not, ele fica depois do verbo to be. Então é como se eles estivessem falando assim: eu sou não um estudante, né? I am not a student. E não igual no português, que a gente coloca o não antes. É só essa observação. O que, Duda? Qual parte você está falando? Ah, você chegou agora. Pronto, eu tô só aqui relembrando, só comentando por que em inglês a forma negativa, o not fica depois do verbo. Porque é assim mesmo, tá? É característico da língua. O verbo to be ele vem antes e o not vem depois. Era só isso. Só pra gente, antes de começar com as pronúncias, a gente entender que isso é normal. Que é pra você não achar que é estranho, tá certo? A gente tem o not depois do verbo. Pronto, e a página 57, ou 67. E a mesma coisa vai funcionar com todos os outros verbos, tá certo? Então vamos lá, Caio. Vamos comigo, Caio Gabriel. Primeira coluna, a gente fala assim: I am not. Vamos, Caio. Se quiser, já pode ligar seu microfone, tá certo? Eu ou o Gabriel? Caio é o Caio Gabriel. Aí depois é o Caio Adams. I am not. Pronto, vou contigo de novo, tá certo? I am not. Ô, professor. Pronto. Oi? O professor tá no quadrinho amarelo, né? Isso, exatamente. É o quadrinho amarelo, tá? Porque é a continuação de ontem, certo? Pronto, o outro, vamos Caio Adams, o outro lado da tabela, né? Aqui a gente pronuncia a primeira contração, né? I'm not. I am not. Isso. Nesse caso fica um pouquinho mais fácil, porque nessa primeira tabela, a gente está contraindo só o am com I, mas o not ele continua inteiro.
Daqui para frente vai ficar um pouquinho mais difícil, porque a pronúncia ela vai mudar bastante, principalmente dependendo da variação do inglês, tá certo? Mas ficou bom, tá? Obrigado, tá, Caios? Bom dia, Carol. Pronto, a próxima que pediu foi a Ashley. Ah, e se você quiser, eu até aconselho, se você não estiver lembrando da tradução, você coloca a tradução, tá certo? Esse I am not significa... Eu vou até deixar no chat também. Eu não sou ou eu não estou. Tá certo? É a tradução. I'm not. Eu não sou ou eu não estou. O Brian é a 67, certo? Página 67. E só lembrando, né? Contrações é a mesma coisa, tá certo? Esse I am not é a mesma coisa de I'm not. É a mesma tradução. É só uma contração. Isso. Obrigado. Tá? É o quadro amarelo. I'm not in class. Isso. Ser possível, eu não estou na aula. Muito bem, Duda. É um exemplo muito bom. Muito bom. Pronto, vamos lá. Ashley e mais um, pra gente pronunciar o próximo. Quem é esse candidato para ser o próximo? Ou, se ninguém falar, vai a Ashley sozinho. Pronto, a Ashley e a Laila. Tá bom. Ótimo, obrigado, Laila. Ashley, vamos comigo. Esse segundo se pronuncia you are. You are not. You are not. You are not. Muito bem. E só lembrando, né, você pode pronunciar aquele are daquela maneira diferente, né? You are not. Sem o som do R, igual o britânico faz, tá certo? Mas you are not é simplesmente você não é ou você não está, certo? Isso, ô Caio, exatamente. Essa é a lógica das contrações. É a mesma coisa, o mesmo significado, é a mesma tradução, só que escrito de uma maneira encurtada, tá? É assim mesmo. Tudo bem. Se não gostar de ler, não tem problema. Ó, outro exemplo muito bom, Duda. You are not boring. Muito bom. Pronto, o próximo foi a Laila. Vamos lá, Laila. Vamos pronunciar o segundo lado. Aqui a gente vê que tem duas opções, tá certo? Aqui a gente vai começar a ficar mais difícil, porque a gente vai ter sempre duas opções a partir de agora na pronúncia. A gente tem a primeira, que é you aren't. Vamos lá, Laila, fala comigo. Pode ligar seu microfone. You aren't. You aren't. Isso é um pouquinho difícil, é como se estivesse juntando, né? You aren't, né? Aren't. E o segundo é you're not. Pronuncia o segundo comigo também. You're not. You're not. Isso. Os dois, as duas formas, as duas contrações são perfeitamente comuns e você pode usar qualquer uma das duas. O problema que vai dificultar é só essa primeira opção, porque você tem uma diferença muito grande de pronúncia. Por exemplo, americano fala you aren't, do jeito que eu falei, porque é o mais comum de se ouvir também. You aren't. O problema é quando você passa para o inglês geralmente britânico. Eles tendem a pronunciar esse are mais esse not como se fosse aren't. Muda completamente o som. Fica you aren't. Fica bem diferente de you aren't. Então vai dar uma complicadinha. Eu vou ensinar a pronúncia americana mesmo, tá certo? Porque ela é mais fácil, tá bom? E ela é mais difícil de você confundir, nesse caso. Porque aunt, que é como alguns britânicos falam, é a mesma pronúncia que eles usam para tia e para formiga. Então fica até engraçado você usar a mesma pronúncia. Mas vamos ficar só com you aren't e you're not, tá certo? Vamos lá, vamos para de baixo. Muito bem, viu, Laila? Laila e Ashley, obrigado. Deixa eu ver o próximo que pediu. Foi o João e... que mais? É o João e mais um. Pronto, Hudson. Pronto. João e Hudson. Vamos lá, João. He is not. He is not. Muito bem, João. Aí vamos pro outro lado, comigo, o Hudson. He isn't. He isn't. Isso. Ou então, he's not. He's not. Isso. E a tradução é ele não é ou ele não está. Certo?
Pronto. Professor, meu celular tem um tradutor, que se eu escrever em português, ele vai para o inglês. Pronto, é o teclado automático. Conheço, o Maria Luísa. Muito bom. Eu não uso porque eu gosto de exercitar, mas ele é muito útil. É o teclado automático. Tudo bem, tá, Hudson? E detalhe, a pronúncia, quando a gente vai pronunciar esse is, mas esse is, mas esse not, a pronúncia fica isn't. É como se tivesse uma vogal aí no meio. He isn't, tá certo? Summer in the city é literalmente o verão na cidade, certo? Summer in the city. Vamos lá. Tudo bem, a segunda. Desculpa, a terceira. A gente acabou de terminar a segunda. Na terceira, vamos para a quarta. Para a quarta linha da tabela. Vamos lá, mais duas pessoas. Também tô, Brian. Saudade de vocês, Brian, também. Pronto, pode ser. Miguel, a gente vai o Miguel e o Caio Adams de novo, sem problema. Vamos lá, Miguel, liga esse microfone. Professor, Oi. professor, só consegui entrar agora, professor. Tudo bem, certo? Vamos lá. Começa com o Miguel, né? Vamos lá, Miguel. She is not. She is not. Isso. Lembra só que o is é esse is tem um som de e. She is not. Não tá mais próximo do is do que do is, tá? Então vai lá, repete comigo. She is not. She is not. Pronto, ótimo, ficou bem melhor. Muito bom, Miguel. Ficou show. Vamos lá, Caio, você comigo, com o outro lado. A gente fala she isn't. She isn't. Exato. Ou então, she's not. She's not. Isso. Pronto. Repetir qual o Calvanis quem é? Calvanis quem é? É o professor. Eu quem? É o... Porque pela É, voz... professor. É porque o fone distorce o som, aí eu não consigo reconhecer pela voz. O Murilo. Murilo. Pronto, Murilo. De qual parte, Murilo, você tá falando para repetir? É o Caio. Não, Caio ou é o Murilo? Que você colocou no chat assim, professor, você pode repetir? Aí eu tô perguntando qual parte, certo? É o Murilo, professor. Pronto. Mas independente de quem seja, A parte que você acaba de falar, eu não consegui ouvir. não tá dando pra ouvir. Eu acho que é o fone. Teu fone não tô conseguindo te ouvir. Coloca no chat. É melhor colocar no chat, não tô entendendo. Certo? Coloca no chat que eu dou uma lida, tá certo? A parte que é pra repetir. Pronto, vamos pra frente. A gente falta o quê? Faltam 3 na tabela, né? Aí vocês vão colocando a tradução, né? She is not significa ela não é ou ela não está. Pronto, vamos pro de baixo. Tem quem aqui que pediu? Renan, vamos lá. É o Renan. E quem mais? Eu de ligar o microfone. Pronto, foi a parte que eu tinha acabado de falar. Pronto, pois foi a do she, né? Pronto, foi a seguinte. Esse she é she is not, tá certo? E a contração é she isn't ou she's not. Você tem duas formas de fazer a pronúncia, tá certo? She isn't ou she's not, certo? Pronto, a tradução. Muito bem, a tradução é o verbo ser ou o verbo estar. A tradução vai depender do pronome, tá certo? Do começo. Esse I am not é eu não estou. Ou eu não sou. O you are not, você não é ou você não está. É o mesmo verbo to be que a gente já tinha estudado, tá certo? A diferença é que ele está na negativa. Até falei lá em cima. Esse not, ele está indicando que ele está na negativa, tá certo? Por exemplo, he is not. Ele não é ou ele não está. She is not. Ela não é ou ela não está. A gente vai agora pro it is not, certo? Pronto, tirei essa dúvida, né?
Maria Luísa, que tinha falado que não tinha entendido. Pronto, vamos lá. Renan, que pediu, Renan e mais um. Renan vai pronunciar a primeira parte e o Kaique a segunda. É, Muito bem. professor. Vamos lá, liga seu microfone, Sim, Renan. professor. Oi, É, professor. oi. Lá em cima no chat eu pedi também. Eu não vi, Vitor. Tu pode pronunciar o de baixo, tá certo? Sem problema não, tá? Eu lembro de você. Mas vamos lá, Renan. It is not. It is not. Tudo bem. Kaique, vamos comigo, outro lado. It isn't. It isn't. Isso. Ou então, it's not. It's not. Bem, e a tradução, a gente é sempre uma tradução às vezes meio ambígua, porque o it, como a gente já tinha visto, esse pronome é um pronome neutro. A gente usa para se referir para coisas e animais. Em termos gerais, a gente traduz esse it como ele ou ela, só que a gente não usa para pessoas, tá? Então, na prática, a tradução é ele não é, ou ela não é, ele não está, ou ela não está. A tradução desse it is not. Mas lembra, a gente só usa para coisas e animais, certo? Tudo bem. Faltam duas traduções, né? No caso, quem vai fazer com a gente é o Vitor. Vitor e mais um. Vamos lá. Hudson, pronto. Vitor e Hudson. Aí, Ashley, você pode falar a última comigo. Mas vamos lá, Vitor, liga seu microfone. Certo, a gente pronuncia you are not. You are Isso, muito not. bem. You are not. Inclusive, a mesma pronúncia da parte de cima, né? Da segunda que a gente viu. Mas é you are not. E agora a contração, Hudson, a gente pronuncia you aren't. You aren't. Isso. Ou então, you're not. You're not. E a tradução, ela é simplesmente o plural do you. É vocês não são ou vocês não estão. Essa é a tradução, tá certo? Vocês não são ou vocês não estão. E a última. Ashley, vamos comigo, a última, Ashley. A Ashley mais um, para fechar. Pronto, bom exemplo, Duda. A Duda tá ótima. Ela tá dando. Cada verbo que a gente coloca, ela coloca um exemplo. Show, viu, Duda? Vamos lá. Então vai ser a Ashley e o Miguel. Vamos lá, Ashley. They are not. They are Muito bem, not. muito bem. Vamos comigo, Miguel, outro lado. They aren't. They aren't. Isso, só, ó. Cuidado só com o som do meio, tá? They aren't. Cuidado para não colocar esse o aren't no meio, tá certo? They aren't, tá certo? Vamos lá, vamos de novo. They aren't. They aren't. Isso. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá? Aí o outro lado, quer dizer, a outra opção é they're not. They're not. Muito bem, olha, ficou ótimo. Pronto, é a tradução, como é o they, significa eles ou elas, a gente pode traduzir como eles são, ou eles não são, ou eles não estão, certo? A tradução. Muito bem. É tanta palavra, porque, olha, isso aqui é aquele tipo de coisa que a gente só aceita, tá, Maria Luísa? Eles têm esse hábito de fazer contrações. Coisa que a gente também faz em português, tá? Até na aula passada, a Duda tinha dado um exemplo. Em vez de falar você, a gente fala se, às vezes. Então, nós também encurtamos as palavras, nós mudamos as palavras para se comunicar. Acaba sendo natural de todo idioma, tá certo? Então, isso não é uma exclusividade do inglês. Eles acabam fazendo isso também. Isso, exatamente. E a gente só aceita, né? A gente aceita e aprende. Pronto, pessoal. Deixa eu ver aqui. A gente tem só a menorzinha, né? Que seria a forma interrogativa, tá? Eu só explicar aqui para vocês um pouquinho antes como é que funciona essa forma interrogativa. Que, no caso, eu estou me referindo agora à tabelinha verde, tá? O que é interrogativa, tá? A interrogativa é a forma que a gente usa para fazer perguntas, tá certo? Em inglês, como é que funciona? Em inglês, fazer perguntas é mais trabalhoso que no português. Porque no português, a gente só precisa colocar o ponto de interrogação.
Em inglês, a gente tem que fazer uma substituição, tá? Eu vou colocar no chat um exemplo simples do verbo to be na afirmativa, tá certo? Aí eu vou colocar na negativa e depois eu vou colocar na interrogativa para vocês verem como que vai mudando. Vou colocar a seguinte frase. Então, até peço que vocês não usem o chat agora, tá certo? Que eu vou deixar o exemplo aqui no chat. Pronto, eu tenho a seguinte frase. You are a student. Você é um estudante. Essa é a forma afirmativa, tá? Que eu posso escrever na forma contraída se eu quiser, né? You are ou you're a student. Quando eu quero fazer a forma negativa disso daí, o que é que eu faço? Eu pego esse not e coloco depois do verbo to be. Ficaria assim. You are not a student. You are not a student. Se você quiser contrair, tudo bem. E agora, se eu quiser fazer uma pergunta, se eu quiser perguntar assim, você é um estudante? Fazendo uma pergunta. A gente simplesmente só vai inverter de lugar. A gente vai pegar o you, que é o pronome, e a gente vai pegar o verbo to be, e a gente vai só trocar de lugar. Então, primeiro vem o are, depois o you, e depois o resto da frase normal. E claro, você coloca o ponto de interrogação. Então, a pergunta ficaria assim, are you a student? Você é um estudante? Certo? Então, só para mim saber, toda vez que a gente vai usar o verbo to be numa pergunta, a gente troca ele de lugar com o pronome, tá certo? Por exemplo, o I am fica am I. O you are fica are you. O she is fica is she. He is fica is he. Fica pelo contrário, certo? É por isso que nessa tabelinha verde a gente tá, vocês percebem que tá invertido, tá pelo contrário, porque é assim mesmo. Eu vi como assim, o Hudson. Não entendi tua pergunta. Mas até aqui, pessoal, sobre essa tabelinha verde, sobre as interrogativas. Ficou claro para vocês como é que funciona? Vocês entenderam? Por que está pelo contrário? Inclusive, isso aqui vai voltar lá no sexto ano, vocês vão reestudar isso aqui de novo, tá certo? Sobre a formação de perguntas com verbo to be. Ah, você errou a digitação, sem problema. Mas só coloca assim, coloquem yes no chat se vocês entenderam por que está trocado. Se não tiver entendido, coloca no que eu respondo de novo, tá certo? Que eu explico mais uma vez. Eu entendi, professor, entendi. Pronto, deixa eu voltar aqui para o chat. Vamos lá, a última tabela, só quero uma pessoa, tá? Para a gente ir mais rápido. Uma só pessoa para a gente pronunciar tudo junto, a tabela inteira. Kaique, pronto, Kaique. Show, o Kaique foi mais rápido. Pois vamos lá, Kaique, tá? Rapidinho. Eu falo de novo, eu falo e você repete. Am I? Am I? Isso. Algumas pessoas pronunciam juntando. Am I? É como se você pegasse esse M e juntasse com I. Am I? Tá certo? Você pode pronunciar am I ou am I. A segunda é are you? Are you? Isso. Terceira, is he? Is he? Ótimo. Is she? Is she? Is it? Is it? Are you? Are you? Are they? Are they? Tudo bem? É isso aí. Essas são as formas interrogativas, tá certo? Pronto. Isso está explicado porque a atividade que eu vou deixar para casa, ela tem tudo a ver com tudo que a gente acabou de ver nessa tabela, tá? Inclusive, vou até explicar ela para vocês nesses 2 minutos que a gente tem. Quero que vocês passem para a página 68, tá certo? Vou explicar 68 e vai ser uma atividade dupla, tá? Vai ser no livro e vai ser no caderno ao mesmo tempo, tá bom? Pronto, vamos lá. A atividade diz assim: unscramble these words, ou seja, desembaralhe essa palavra. Essa aqui eu vou deixar para vocês, não tem problema não, tá? Essa aqui eu vou meio que responder aqui para vocês. É a palavra occupations, que no caso é ocupações ou profissões. Então essa atividade ela vai usar o vocabulário de profissões, tá certo? O que tem aqui? Aqui diz assim: now complete the sentence according to the pictures. Ou seja, complete as frases de acordo com as pinturas.
De acordo com as imagens. Então, você tem algumas imagens de profissão e você vai meio que pesquisar em inglês qual é o nome dessa profissão que está na imagem. Por exemplo, esse primeiro é um cantor. Você vai pesquisar como é cantor em inglês, no caso, singer, tá? E você vai simplesmente completar. Você vai pegar a frase, né? He is a singer, para ficar assim. Ele é um cantor, entendeu? Você simplesmente vai completar com a profissão. Ou como assim, Maria Luísa? O nome... Qual o nome? Isso, Duda. Desse jeito mesmo. Como assim o nome, Maria Luísa? Dá um... Pronto, eu vou repetir, tá? Occupations. Até coloquei no chat, mas eu coloco de novo. Occupations, tá certo? Esse espacinho para desembaralhar a palavra, certo? Mas eu quero que você faça algo diferente, tá bom? Depois que você preencher essa página, eu quero que você faça no caderno a forma negativa e interrogativa, tá certo? Vocês vão ter a semana inteira para fazer, mas eu quero que vocês façam de cada uma delas. E detalhe, vai ser muita coisa que eu quero que vocês façam a forma contraída e a forma não contraída, tá bom? Para você exercitar. Então, por exemplo, essa primeira frase que você for fazer vai estar assim. He is a singer. Já estou dando a resposta da primeira, né? Ele é um cantor. O que é que você vai fazer em casa? Você vai fazer a forma contraída. Por exemplo, he is a singer. Isso da afirmativa. Aí depois você vai fazer as formas negativas também. Ou seja, vai ficar assim. He is not a singer. Estou simplesmente transformando na negativa. E depois você vai e escreve a forma contraída na negativa. He isn't a singer. Isso. Aí depois eu quero que você faça a forma interrogativa. Que ficaria assim. Is he a singer? Entenderam? Você vai pegar essa frase, vou repetir, tá certo, ô Caio? Você vai completar essa atividade da página 68, completar as frases, e no caderno você vai reescrever essa frase usando as contrações que a gente aprendeu na página anterior. Certo, Caio? Simplesmente isso. Pega a frase e no caderno você escreve a forma contraída. Só que eu quero que você faça não só a afirmativa, você faça a negativa e a interrogativa também, tá? Com as suas devidas contrações. Eu vou colocar, tá, Caio? Eu vou colocar uma questãozinha para você copiar no caderno, para você fazer direto, certo? Mas aqui eu estou só antecipando, só explicando. Pronto, entenderam, né? No caso, vai ficar essa página e a 69 para você fazer isso, porque a atividade é basicamente a mesma. A 69 segue a mesma lógica, tá certo? Tudo bem, eu vou explicar de novo, Caio. Você vai, repito, completar essas frases que o livro está pedindo com a palavra correspondente em inglês à profissão. Oi. Professor, eu vou ter que sair, viu? Tá certo. Depois eu volto. E já acabou, vou explicar rapidinho, porque já acabou o horário da aula. Você vai completar essas frases que estão no livro, tá certo? Com as devidas profissões, o nome dessas profissões em inglês. Por exemplo, aqui tem um cantor, você vai colocar singer nesse espacinho, que é cantor em inglês. Ao lado tem um cozinheiro, dá para perceber pela roupa que é um cozinheiro. Você coloca como é cozinheiro em inglês, que é cook, tá certo? Então, você vai preencher. Depois que você preencher essas frases, você vai reescrever elas. Pode ser. Você vai reescrever elas nas formas contraídas. Tá certo, Caio? As formas contraídas são as que a gente aprendeu na página 67. Certo? Certo, Caio? Pronto, já deu a hora, já é 8h03 já. Pronto, vamos lá. Pessoal, tchau, tá certo? Até a próxima semana. Fiquem com Deus, certo? Tchau, professor. Professor!